Conversando com Deus, Livro 2, Capítulo 18, Parte 2. O quê? Eu disse, além disso, poderia estar errado. Você não está considerando tudo isso um evangelho, está? Quer dizer que não devo dar importância a este diálogo? Ei, espere. Acho que você não entendeu uma grande parte disso tudo. Vamos voltar ao início. Você está criando tudo isso. Bem, isso é um alívio. Por um instante achei que estava recebendo uma verdadeira orientação. A orientação que está recebendo é a de seguir o seu coração, prestar atenção à sua alma, ouvir o seu eu. Mesmo quando eu lhe apresento uma opção, uma ideia, uma opinião, você não tem a obrigação de aceitá-las como se fossem suas. Se discorda, então discorde. Esse é todo o objetivo deste exercício. A ideia não era você substituir a sua dependência de tudo e todos por uma dependência deste livro. Era fazê-lo pensar por seu eu. E é isso que eu sou neste momento. Você pensando em voz alta. Quer dizer que este material não está vindo da fonte superior? É claro que está, mas eis a única coisa em que ainda não consegue acreditar. Você é a fonte superior. E eis a única coisa que aparentemente ainda não entende. Está criando isso tudo, toda a sua vida, aqui, agora. Você a está criando, não eu, você. Então, há algumas respostas para essas questões meramente políticas de que não gosta? Mude-as. Faça isso, agora, antes de começar a considerá-las um evangelho, a torná-las reais. Antes de começar a considerar seu último pensamento sobre alguma coisa mais importante, mais válido e mais verdadeiro do que o seu próximo pensamento. Lembre-se de que é sempre o seu novo pensamento que cria a sua realidade. Sempre. Agora, há algo nessa discussão política sua que deseja mudar? Não, realmente. Acontece que eu estou concordando com o senhor. Só não sabia o que fazer com isso tudo. Faça o que quiser. Não entende? É isso que está fazendo com toda a vida. Está bem. Acho que entendi. Gostaria de continuar com esta conversa, nem que seja para ver onde irá nos levar. Ótimo! Então vamos continuar. O senhor ia dizer que em outras sociedades iluminadas, pôr de lado um percentual do que é recebido, o que vocês chamam de renda, para ser usado para o bem geral da própria sociedade, é uma prática bastante comum. Sob o novo sistema que temos examinado para a sua sociedade, todos ganhariam o máximo que pudessem a cada ano e ficariam com os seus ganhos, até um certo limite. Que limite? Um limite arbitrário, estipulado por todos. E o que excedesse esse limite? Seria enviado ao Consórcio de Caridade Mundial em nome do contribuinte para que todo mundo pudesse saber quem eram seus benfeitores. Os benfeitores teriam a opção do controle direto de 60% de suas contribuições, tendo o prazer de colocar a maior parte de seu dinheiro exatamente onde gostariam que estivesse. Os outros 40% seriam destinados a programas escolhidos e administrados pela Federação Mundial. Se as pessoas soubessem que depois de um certo limite de renda tudo seria tirado delas, qual seria o seu incentivo para continuar a trabalhar? O que as impediria de parar quando atingissem o seu limite de renda? Algumas parariam. E daí, deixe-as parar. O trabalho obrigatório acima do limite de renda, com contribuições obrigatórias para o Consórcio de Caridade Mundial, não seria necessário. O dinheiro economizado com o fim da produção em massa de armas de guerra seria suficiente para satisfazer as necessidades básicas de todos. Os 10% de dedução de todos os ganhos mundiais, além dessas economias, levariam toda a sociedade, não apenas os poucos escolhidos, a um novo nível de dignidade e abundância. E a contribuição dos ganhos acima do limite estabelecido produziria tantas oportunidades e tanta satisfação para todos que o ciúme e a violência social praticamente acabariam. Então, alguns parariam de trabalhar, especialmente aqueles que vissem a atividade de suas vidas como um verdadeiro trabalho. Contudo, aqueles que a vissem como um prazer total nunca parariam. Nem todos podem ter um emprego assim. Não é verdade, todos podem. A alegria no local de trabalho não tem nada a ver com a função, e tem tudo a ver com um objetivo.
A mãe que acorda às 4 da manhã para trocar a fralda de seu bebê sabe muito bem disso. Ela cantarola e sussurra para o bebê e para todo mundo não parece que ela está realizando um trabalho. Contudo, é a sua atitude em relação ao que faz, sua intenção, seu objetivo durante essa atividade que torna a atividade um verdadeiro prazer. Eu já usei esse exemplo de maternidade porque o amor de uma mãe por seu filho é o mais perto que se pode chegar da compreensão de alguns dos conceitos dos quais eu falo neste livro e nesta trilogia. Ainda assim, qual seria o objetivo de acabar com o potencial de ganho ilimitado? Isso não tiraria da experiência humana uma de suas maiores oportunidades, suas aventuras mais gloriosas? Vocês ainda teriam a oportunidade e a aventura de ganhar uma quantia ridícula. O limite superior da renda passível de ser retida seria muito alto, mais do que a pessoa comum precisaria, do que 10 pessoas comuns precisariam. E a quantia que vocês poderiam ganhar não seria limitada, só seria a quantia que escolheriam reter para uso pessoal. O restante, tudo, digamos, mais de 25 milhões de dólares por ano. Eu uso como exemplo um número arbitrário. Seria gasto em programas e serviços em benefício de toda a humanidade. Quanto ao motivo, o porquê disso, o limite superior da renda que poderia ser retirada seria um reflexo de uma mudança de consciência no planeta. Uma consciência de que o objetivo mais elevado da vida não é obter a maior riqueza, mas fazer o maior bem, e uma consciência resultante de que, de fato, a concentração de riquezas, não a sua distribuição, é o único fator responsável pela criação dos problemas sociais e políticos mais crônicos e surpreendentes. A oportunidade de acumular riquezas ilimitadas, é a base do sistema capitalista, um sistema de livre iniciativa e competição aberta que produziu a maior sociedade que o mundo já viu. O problema é que você realmente acredita nisso. Não acredito, mas falei aqui em nome daqueles que realmente acreditam. Aqueles que realmente acreditam estão terrivelmente enganados e não veem coisa alguma da realidade atual em seu planeta. Nos Estados Unidos, 1,5% de pessoas acumulam mais riquezas do que 90%. Os rendimentos das 834 mil pessoas mais ricas representam quase $1 trilhão a mais do que os dos 84 milhões de pessoas mais pobres. E daí, elas trabalharam para isso. Vocês, americanos, tendem a ver o status como uma finalidade do esforço individual. Alguns conseguiram, e então presumem que todos podem conseguir. Essa visão é simplista e ingênua. Presume que todos têm oportunidades iguais, quando, na verdade, na América, assim como no México, os ricos e poderosos brigam e usam de ardis para conservar seu dinheiro e seu poder e aumentá-los. E daí, o que há de errado nisso? Eles fazem isso eliminando sistematicamente a competição, minimizando institucionalmente as reais oportunidades e controlando coletivamente o fluxo e o aumento das riquezas. Para isso fazem uso de todos os tipos de estratagemas, de práticas de trabalho injustas que exploram os pobres do mundo, a práticas de competição que minimizam, se é que não destroem, as chances de um recém-chegado entrar para o círculo interno dos bem-sucedidos. Então tentam controlar a política pública e os programas governamentais em todo o mundo para garantir ainda mais que as pessoas continuem a ser controladas e subservientes. Eu não acredito que os ricos fazem isso. Não o maior número deles. É possível que haja um punhado de conspiradores, mas creio que, na maioria dos casos, não são os indivíduos ricos que fazem isso. São os sistemas e as instituições sociais que eles representam. Esses sistemas e essas instituições foram uma criação dos ricos e poderosos, e são eles que continuam a dar-lhes apoio. Ficando por trás desses sistemas e dessas instituições sociais, os indivíduos podem eximir-se de qualquer responsabilidade pessoal pelas condições que oprimem as massas, enquanto favorecem os ricos e poderosos. Por exemplo, vamos voltar à saúde na América. Milhões de pobres americanos não têm acesso à medicina preventiva. Não se pode apontar para um médico individual e dizer que é sua culpa que, na nação mais rica da Terra, milhões de pessoas só podem ver um médico se estiverem em apuros, em uma sala de emergência.
Nenhum médico individual pode ser culpado por essa situação, e contudo todos os médicos se beneficiam com ela. Toda a profissão médica e todas as indústrias vinculadas à medicina têm lucros sem precedentes, com um sistema que institucionalizou a discriminação de pobres e desempregados. E esse é apenas um exemplo de como o sistema faz os ricos ficarem mais ricos e os pobres mais pobres. O fato é que são os ricos e poderosos que apoiam essas estruturas sociais e resistem firmemente a qualquer esforço real de mudá-las. Eles se opõem a toda abordagem política ou econômica que tente fornecer oportunidades reais e dignidade genuína para todas as pessoas. Quase todos os ricos e poderosos, individualmente, são pessoas boas com tanta compaixão quanto todos. Mas mencione um conceito ameaçador para eles como limites de renda anuais, até mesmo limites ridiculamente altos, como 25 milhões de dólares anuais, e começaram a falar sobre usurpação dos direitos individuais, o fim do estilo americano e a perda de incentivo. Mas, e quanto ao direito de todas as pessoas de viverem em um ambiente com mínimo de conforto, comida suficiente para que não morram de fome e roupas para aquecê-las? E quanto ao direito das pessoas de todos os lugares de ter acesso a tratamento médico adequado, o direito de não sofrer ou morrer devido a complicações médicas menos graves que aqueles com dinheiro superam com o estalar de um dedo? Os recursos de seu planeta, inclusive os frutos do trabalho de grande número de pessoas, indescritivelmente pobres, que são contínua e sistematicamente exploradas, pertencem a todos no mundo, não apenas aos que são ricos e poderosos o bastante para realizar a exploração. E eis como a exploração funciona. Seus industriais ricos vão a um país ou a uma área em que não há empregos e as pessoas vivem na miséria. Eles instalam uma fábrica ali, oferecendo a esses pobres empregos, às vezes com cargas horárias de 10, 12 ou 14 horas por dia, com salários baixos, para não dizer desumanos. Note bem, esses salários não são suficientes para permitir que esses trabalhadores escapem de suas vilas infestadas de ratos, mas são suficientes para deixá-los viver assim, em vez de não ter qualquer alimento ou abrigo. E quando são convidados a falar sobre isso, esses capitalistas dizem: as pessoas estão melhor do que estavam antes, não? Nós lhe demos um destino melhor. Estão aceitando os empregos, não? Nós lhe demos uma oportunidade. E estamos correndo todos os riscos. Mas qual é o risco de pagar às pessoas 75 centavos por hora para fabricar um par de tênis que será vendido por 125 dólares? Isso é correr riscos? Ou pura e simples exploração? Esse sistema torpe só poderia existir em um mundo movido pela ganância, em que a margem de lucro, não a dignidade humana, é a primeira consideração. Aqueles que dizem que, em relação aos padrões vigentes em sua sociedade, esses camponeses estão se saindo maravilhosamente bem, são hipócritas da primeira ordem. Eles atirariam uma corda a um homem que se afoga, mas se recusariam a puxá-lo para a margem. Então diriam que uma corda é melhor do que uma pedra, em vez de proporcionar uma vida realmente digna para aqueles que não têm. Aqueles que têm, dão-lhes apenas o suficiente para tomá-los dependentes, mas não o suficiente para tomá-los realmente poderosos. Porque as pessoas de real poder econômico têm a capacidade de causar impacto, e não apenas de se sujeitar ao sistema. E essa é a última coisa que os criadores do sistema querem. Por isso a conspiração continua, e para a maioria dos ricos e poderosos, essa não é uma conspiração de atos, mas de silêncio. Então vá agora, siga o seu caminho, e não diga coisa alguma a respeito da torpeza de um sistema socioeconômico que recompensa um executivo com um bônus de 70 milhões de dólares por aumentar as vendas de uma bebida não alcoólica, enquanto 70 milhões de pessoas não podem se dar ao luxo de tomá-la, muito menos de comer o suficiente para permanecer sadias. Não veja torpeza nisso. Dê-lhe o nome de economia de livre mercado e diga a todos o quanto se orgulha dela. Contudo, está escrito: se quiseres ser perfeito, vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Mas quando o jovem ouviu isso, foi embora pesaroso, porque tinha muitos bens.